Seja bem-vindo à Teologia Atri, Teologia para a Vida. Estou aqui gravando de madrugada, meia-noite, 7 minutos agora já é domingo e eu decidi gravar esse vídeo para vocês hoje. Não quero deixar para amanhã fazer isso aqui, tá? Recentemente eu reagi a 2 vídeos arminianos, né? Arminianos explicando o que é calvinismo. Reagi também a um vídeo onde um continuista fala o que é o cessacionismo e eu mostrei que esses caras mentem o tempo todo para que vocês não descubram a verdade, tá? Eu vou fazer isso mais uma vez aqui, dessa vez reagindo ao vídeo da CACP, né? E já falando para vocês que eu não sabia que esse pastor mentia tanto e infelizmente eu descobri agora. Graças a Deus eu nunca indiquei material dessa editora, porque se eu tivesse indicado eu excluiria os vídeos de tanta coisa errada que ele fala no vídeo. Agora presta atenção. Esse vídeo que você está assistindo aqui, aberto no YouTube, ele tem 2 problemas do vídeo original dele. Na área de membros, eu vou colocar mais uns 10 problemas do vídeo total dele, tá? 2 problemas que eu considero muito importantes e que levantam uma discussão séria sobre os assuntos que eu vou abordar. E na área de membros, eu vou detalhar os outros problemas lendo na Bíblia, mostrando, indo para lá e para cá, para você entender aonde que está errado o argumento desse pastor da CACP, tá bom? Então é um incentivo para que você seja membro do Teologia EATRI. Aqui na Teologia EATRI, a gente estuda calvinismo, tá? E você vai estudar calvinismo com quem é calvinista, o que é melhor, tá? Então é um incentivo para você se tornar membro aqui do nosso canal, beleza? O vídeo está aqui. Como eu disse a vocês, eu vou fazer 2 pontos, eu vou pontuar 2 coisas aqui do vídeo dele e começa lá em 2 minutos, né? Na área de membros a gente vai pontuar bem mais coisas, mas isso que eu vou falar agora, cara, é muito importante, pouca gente fala sobre isso. Eu tive que, para você ter uma ideia, o último ponto eu tive que apelar para o ChatGPT, de tanto que falta informação no nosso idioma sobre o problema, tá bom? E eu vou contar a história de como eu descobri esse problema. Eu não descobri o problema no vídeo dele, já tinha descoberto antes, tá bom? Mas vamos lá, um canal de 104 mil pessoas falando mentiras sobre o calvinismo. Caracas, né? Que loucura que tá esse mundo, né? Mas vamos ver o que ele vai falar, presta atenção. Isso é uma coisa horrível. O cristianismo não vai precisar de inimigos. Inclusive, dessa fala do Rei James, eu tenho uma teoria pessoal que eu entendo que essa visão de calvinismo, quer dizer, essa visão de cristianismo que o calvinismo tem. Presta atenção que agora ele está falando sobre a teoria dele, tá? Ele não está trazendo um dado histórico, ele não está trazendo um dado científico e acadêmico. Ele está falando, essa é a minha opinião, tá? É importante você saber que é a opinião dele, para vocês não julgarem ele diferente do que tem que ser. É a visão que trouxe o ceticismo à Europa e é o cristianismo que Rousseau e Nietzsche, por exemplo, criticavam. Olha o tamanho do peso que uma pessoa assim está falando. E presta atenção nessa imagem. Ele fala mais desses autores do que da Bíblia no vídeo dele, tá? E no vídeo dele, a maioria dos textos que ele vai citar está fora de contexto. Eu vou mostrar isso na área de membros, tá bom? Agora, esses autores, ele fala o tempo todo, tá? Agora, preste atenção. Ele está sugerindo que o iluminismo e o ateísmo, seria o ceticismo, surgiram por causa do calvinismo. Você consegue entender o peso que essas palavras têm? Quer dizer, o ceticismo existe por causa do calvinismo. Isso é muito sério para uma pessoa que estuda, para uma pessoa que vende livros de teologia historicamente, sem conseguir comprovar nada, chegar e falar isso. Por que surge o iluminismo? O iluminismo é um movimento, a gente pode dizer que é um movimento anticristão, obviamente, que visa a valorização do entendimento humano em relação ao que é tradicional, a religião, obviamente, também, né? Então, em momento algum, o iluminismo surge por causa do calvinismo, entende? E nem por culpa de quem pregava a palavra de Deus. Mas ele está dizendo no vídeo, isso é uma pessoa importante dizendo no vídeo, que o calvinismo influenciou o surgimento do iluminismo. Agora, ele é pastor, né? Qual nível de leitura bíblica um pastor tem que ter para fazer um julgamento tão ignorante como esse? Qual nível? Quer dizer que a Europa se tornou iluminista e depois ateu por causa do calvinismo. Vamos falar só um pouco de política? Comunismo.
Karl Marx. Você não sabe o que aconteceu com esses caras? Esses caras eram o braço ateu e satânico da Europa no surgimento ali do iluminismo. Foram eles que incentivaram o povo a abandonar Deus, mas não Deus calvinista, o Deus do catolicismo, o Deus do arminianismo e o Deus do calvinismo. Então é estranho uma pessoa que estuda teologia fazer uma declaração dessas e falar assim, eu acho que foi por causa do calvinismo. São os maiores erros. O que ele está fazendo, pessoal, é sendo desonesto e pregando ódio contra o calvinismo, sabe? Vocês têm que odiar o calvinismo porque a Europa se tornou ateu por causa dela. E no Brasil, aonde o calvinismo não é tão grande assim, a culpa é de quem? Né? É de quem? Não é do ser humano, do seu pecado? E mais estranho é que Paulo vai ensinar nas suas cartas, né, que isso na verdade aconteceria. Mas Paulo não fala que isso era culpa do calvinismo, ele só fala que isso aconteceria. Vale a pena a gente dar uma lida em 1 Timóteo capítulo 2, onde ele escreve sobre isso, e onde antes de escrever sobre isso, ele manda Timóteo pregar a palavra de Deus. Antes não, né? Aqui que ele fala isso, né? Então, veja que Paulo tinha previsto isso, é óbvio, pelo Espírito Santo, né, revelação divina, mas o pastor vem aqui em um vídeo público com mais de 2.000 visualizações afirmar que a culpa é do calvinismo. Isso é muito pesado, tá bom? É muito pesado. Agora, eu não duvido que o calvinismo tenha culpa nisso, sabe por quê? O evangelho é loucura para o mundo. O evangelho é loucura. Tá? A gente já vou ler lá 1 Timóteo com vocês, mas deixa eu só tocar nesse ponto aqui. Inclusive 1 Timóteo 4, né? Não é 2, não, é 4. Aqui, ó. O calvinismo prega o evangelho, desde o início, sempre pregou o evangelho da Bíblia. Paulo fala que o evangelho é loucura para o mundo. E é óbvio que no momento onde o mundo está tendo acesso ao evangelho, ele começa a odiar mais ainda a verdade de Deus. E ele tende a ser mais iluminista, digamos assim, humanista, como todos os arminianos são, né? Então é óbvio que por pregar a verdade, se o Espírito Santo não quiser salvar aquele lugar, ele vai se tornar ainda mais anticristão, tá? Então, nisso, talvez o calvinismo tenha algum peso. Agora, no sentido dele ser errado e por isso desenvolver o iluminismo, isso é uma ignorância muito grande de uma pessoa que disse ter lido mais de, 100 livros, né, e não consegue entender uma parte da história tão importante do cristianismo. Agora, Paulo, quando vai escrever a Timóteo, ele fala que isso ia acontecer. E aí, será que o calvinismo é culpado? Ou será que Deus já tinha dito que isso ia acontecer e a gente está vivendo o que a Bíblia fala, né? Eu vou deixar o texto aqui, todo mundo conhece ele. Vou tomar uma água enquanto isso, ó. Agora, veja o que aconteceu na Europa nas palavras de Paulo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ler já fazendo uma aplicação, beleza? Todo mundo conhece o texto, né? Todo mundo conhece, é muito famoso. Então, Paulo escreveu mais ou menos assim, usando a história da Europa, tá? E do iluminismo e posteriormente anteriormente do humanismo, né? Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, seja reformada, católica e tudo mais, dando ouvidos a mestres enganadores, dando ouvido a profetas enganadores como Karl Marx, como Armínio, né? Ou como os remonstrantes ou os católicos e tudo mais. Tudo isso aconteceu naquela época, tá? Esses são espíritos enganadores. Você viu que o vídeo desse rapaz tem um monte de enganação. Vai lá e assiste depois, você vai ver como ele fala mentira. Espíritos enganadores. E aqui no meu vídeo eu só estou mostrando o que está escrito para vocês. Está escrito, né? Então foi isso que aconteceu na Europa. Com o desenvolvimento, eles começaram a dar mais ouvidos a espíritos enganadores. Karl Marx, os seus escritores que tinham naquela época, o ateísmo, o humanismo, o iluminismo, tudo isso se desenvolveu do jeito que estava escrito, do jeito que Deus disse que ia acontecer. E o que acontece? Essas pessoas preferiram dar ouvido a esses espíritos e às doutrinas que eles ensinavam. Isso aconteceu com o iluminismo. Talvez o pastor que está falando no vídeo lá não sabe, mas é isso que aconteceu.
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aí a gente tem aqui um ataque até mais direto, né? Talvez ali do catolicismo, mas não. Paulo não está falando do catolicismo nesse vídeo, apesar de ser parecido, né? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem eles com ações de graça. Esse ponto aqui é um ponto que tem a ver com o primeiro ponto que eu estou trazendo, que é esse, e o segundo ponto que eu vou encerrar o vídeo. Preste atenção. Paulo estava atacando nesse versículo ao mesmo tempo o judaísmo e o gnosticismo, que já estava entrando no judaísmo também e que hoje tomou conta do judaísmo, tá? Acontece que esses caras é que criam essas regrinhas, sabe? De não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. No gnosticismo também tem regras alimentares também, tá? E também existe um braço do gnosticismo que fala que você não pode se envolver com pessoas, porque o material com material, né? O material é sujo, o material é ruim. Então, o gnosticismo também do primeiro e segundo século também falava isso, além do judaísmo que tinha ali na época de Paulo. Agora, veja bem, eu expliquei o contexto do texto para vocês. Dá para aplicar isso à Europa no século XVIII, que é onde o iluminismo começa a se desenvolver? Sim, dá para aplicar pelos mestres que começaram a surgir, pelas falsas religiões que começaram a tomar conta da Europa e levar a Europa ao que está acontecendo hoje lá, que provavelmente é o mesmo que vai acontecer aqui no Brasil. Então, o primeiro ponto desse pastor aqui é citar o iluminismo como consequência da pregação do calvinismo, como se ele fosse o culpado de tudo isso. É um erro acadêmico enorme, mesmo que seja a ideia dele, que for. Você tem a responsabilidade de trazer fatos reais pra gente e não aquilo que você acredita ou aquilo que você acha, tá? Esse é o primeiro ponto apenas. O segundo ponto tá lá em 13, né, onde ele vai tocar num ponto que eu considero até mais importante do que isso que eu falei aqui, mas que é uma novidade para a maioria das pessoas, né? No ponto 13.30, versículo, tô tão acostumado com a Bíblia, né? Minuto 13, aqui, eu vou deixar passar do minuto 12 até onde eu quero parar para vocês, tá? Preste atenção no que ele vai falar. O Deus da Bíblia não tem problema de personalidade. Ele quer salvar a todos. Vocês ouviram o arminiano falar. Nem era para tocar nesse ponto. Esse ponto eu vou tocar na área de membros. E ele não salva a todos porque leva em consideração a nossa vontade. Aí, para depois não falar que eu exagero, né? Deus não salva a todos por causa da nossa vontade, que é maior do que a vontade dele, obviamente, né? O homem ganha no embate contra Deus no arminianismo. E sabe quem falou isso? Santo Agostinho, o pai do calvinismo, né? Porque a doutrina calvinista está em Agostinho. Agostinho é citado 450 vezes nas institutas do João Calvino. Tá certo? Mas antes dele se desviar para o maniqueísmo de novo, né? Porque ele veio do maniqueísmo, quando ele sai do maniqueísmo, ele escreve livre-arbítrio. Depois, ele se encontra com Pelágio, e no debate com Pelágio, parece que ele recai e volta ao maniqueísmo. E aí ele nega o livre-arbítrio. O livro assim, eu tenho esse livro aqui em casa, mas confirme para mim, porque eu ainda não parei para ler com calma. Mas se não me engano, o livro do Agostinho sobre o livre-arbítrio não apoia o livre-arbítrio. Eu acho que o pastor aqui se equivocou, ou eu estou equivocado, não tem problema, mas preste atenção no que ele vai falar agora. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando Agostinho se tornou católico, ele negou o livre-arbítrio. Ele adotou o livre-arbítrio. Quando ele saiu da católica e foi para uma falsa religião, ele negou o livre-arbítrio. Então, ele está dizendo que a ideia de negar o livre-arbítrio é anticristã. Ela vem de religiões estranhas, né? É isso que ele está falando. Olha o nível que o cara chega. Mas calma que eu já vou resolver isso com você. Já vou explicar o que aconteceu. Livre-arbítrio que era considerado imprescindível para a teologia cristã. Livre-arbítrio que é imprescindível para a teologia cristã. Né? Paulo fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estávamos mortos e fomos ressuscitados pelo Espírito Santo.
né? E os outros textos que vocês conhecem, o pastor está falando, e olha só como ele está te olhando, hein? Eu sou superior a você, ele está dizendo. O livre-arbítrio. Cara, comenta aqui embaixo o que vocês acham da palavra do pastor, mas vamos chegar no ponto dele, ó, o ponto dele é importante. E os próprios pais da igreja, estou pondo aí, diziam que o paganismo negava o livre-arbítrio. É isso aqui. Calma aí. Aqui é o ponto. Realmente, os crentes do segundo século negavam a doutrina da eleição. Tá? Realmente, eu descobri isso aqui comprando um livro de citações dos pais da igreja. E tem pais da igreja do século II realmente negando. Agora, vamos ler o que está escrito aqui. Ó. O livre-arbítrio é uma doutrina bíblica. Esse aqui é o título dele, né? Isso aqui é retirado do Word. Você vê que tem o negocinho aqui, né? Metódio, um mártir cristão do século II, escreveu algo muito claro mostrando que a negação do livre-arbítrio era algo pagão e não cristão. Né? Aqueles pagãos que decidiram que o ser humano não tem livre-arbítrio, mas dizem que somos governados pelas inevitáveis necessidades do destino, perceba que aqui está falando do destino, são culpados de impiedade contra o próprio Deus, colocando como a causa e o autor dos males humanos. Metódio, Banquete das 10 Virgens, discurso 8, capítulo 16. O que acontece? Quando eu descobri isso, eu tomei um susto. Falei, caramba, como pode os pais da igreja negar a doutrina da eleição se Paulo estava tão perto deles e escreveu sobre a eleição e predestinação? Como? Então eu fui pesquisar, não achei muita coisa em português, não achei. Só achei as citações mesmo, quase ninguém fala sobre isso. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas esse vídeo aqui já ajuda a entender o que aconteceu. O que acontece é que no século II, o gnosticismo ensinava que não havia livre-arbítrio. Muito parecido com o que Paulo fazia e muito parecido com o falso entendimento de predestinação que os arminianos têm acerca do calvinismo. Só que eu tive que procurar algum lugar e eu fui procurar na inteligência artificial. Eu fiz a inteligência artificial fazer uma pesquisa para mim sobre a semelhança entre o calvinismo, o arminianismo e o gnosticismo do século II. Vocês vão ficar assustados, mas os gnósticos do século II ensinavam que a predestinação era baseada naquilo que o destino via que a gente ia fazer. Era baseada na presciência. Os gnósticos ensinavam o livre-arbítrio, não, a predestinação pela presciência de Deus. Para ficar mais fácil de entender isso, eu criei um artigo aqui no nosso blog, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. No primeiro comentário, né? Eu escrevi ele no dia 13 de abril de 2023, onde eu falo sobre isso. Né? Eu explico que eu peguei a informação do ChatGPT e eu peguei citações com referências também, tá tudo aqui bonitinho para vocês, e é onde eu mostro que o gnosticismo não ensinava uma predestinação pela vontade de Deus, mas pela presciência, por aquilo que se podia prever, por aquilo que aconteceria. Entendeu? Pelo destino aqui, como o autor está falando. Mas o pastor da CACP aparentemente não é tão bom em apologética ou pesquisa, ou ele não quer que você entenda a verdade. Mas fica aí a dica, o gnosticismo realmente ensinava uma predestinação, porém uma predestinação com base naquilo que você poderia fazer, naquilo que nas suas obras, no seu livre-arbítrio, né? O que seria essa predestinação? Cara, é você pensar no futuro e determinar que algo vai acontecer de acordo com o caminho que você vai tomar, e não de acordo com a vontade de Deus, que é ensinado pelo calvinismo. O calvinismo ensina que todas as coisas acontecem para a glória de Deus, tá? E Deus direciona o nosso caminho, mas o calvinismo também ensina que Deus permite que as criaturas tomem decisões, e essas decisões também refletem a vontade de Deus. Não é que as nossas decisões corrompem a vontade de Deus. As nossas decisões também estão na vontade de Deus. É diferente. Então, olha só, hein? Mais um ataque arminiano, usando metade de uma informação, e que a gente tem que vir aqui e falar tudo sobre isso. O link está aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou ler o
a introdução aqui, ó, nota do editor, tá? Para esse texto, utilizei como recurso principal o ChatGPT, pois precisava sintetizar melhor os temas e trazer referências antigas sobre ele. Como o chat não é evangélico, nem calvinista, nem arminiano, eu considero uma fonte boa suficiente para não puxar sardinha para ninguém. No entanto, adicionei algumas notas no texto para que fique mais claro a diferença entre os dois pensamentos. A necessidade do texto surgiu com um ataque ao calvinismo vindo de crentes arminianos. Alguns dizem que somos gnósticos por ensinar a doutrina da eleição incondicional, algo que não é verdadeiro, como você poderá ler a partir daqui, tá? A doutrina da eleição incondicional, enfim, tá tudo aqui no site para vocês verem o que os gnósticos ensinavam e o que o cristianismo ensina, tá bom? É uma matéria grande, mas que está aí para vocês verem, tá bom? Tá aqui para todo mundo ver. Agora, olha só, esse vídeo ele tem muitos erros, tá? Ele tem muitos erros e eu vou comentar cada erro dele, discutir com calma aqui na área de membros, tá bom? Enquanto isso, esse que eu trouxe para vocês, esses dois problemas que eu trouxe para vocês, é suficiente para que você fique esperto com aquelas informações picadas que as pessoas costumam dar para vocês. Vejam que em 20 minutos eu tratei de 2 erros, tá? Apenas. Eu vou tratar de todos eles na área de membros, tá bom? Então, se você quiser ver tudo, seja membro do canal. Se você não quiser ser membro do canal, já começa a ver esse vídeo com essa ótica, tá? Poxa, esse cara aqui, ele tá inventando moda. Tire suas dúvidas com o calvinista antes de você começar a odiar o calvinismo, tá? Aliás, aqui na área de membros tem um estudo chamado Calvinismo para Arminianos, que seria interessante vocês conhecerem também. Vou ficando por aqui. Fique com Deus e tchau.